Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês lá no Blackboard o pino do boliche para a gente poder fazer a substituição. Então, a ideia é utilizar esse pino que já foi modelado no 3D para que ele fique disposto no local lá dos pinos que nós temos aqui. Então, a gente vai dar sequência na aula anterior e através disso já vamos pegar também e interagir com o objeto vindo do Max para cá, tá? Então, lá no Blackboard, eu vou disponibilizar para vocês. Vai estar como pino boliche, tá? Lá na parte de conteúdo. Então lá em conteúdo materiais está como pino. Faça um teste, veja por favor se está lá, gente. E aí a gente já vai importar ele aqui para o nosso projeto. Uma das coisas que é interessante a gente fazer é começar a organizar o nosso projeto, tá? Não sei se a gente chegou a comentar sobre isso na aula anterior, mas se não, já o façam, tá? Então eu criei uma pastinha aqui, ó, para cada um dos objetos diferentes que tem no meu projeto, né? Então tenho modelos 3D, tenho scripts, tenho as cenas que eu estou utilizando, então assim por diante, tá? A ideia é que vocês possam fazer o uso disso. Vou salvar minha cena aqui também. Estou arrastando aqui para a cena, então eu tenho as minhas cenas aqui e tenho os meus scripts também. Então assim que vocês fizerem download do pino aí, gente, vai estar lá, baixou o pino, né? Vocês vão vir aqui na área do projeto de vocês, dentro da project aqui, dá um botão direito no mouse e dá um import new asset. Nesse import new asset a gente vai procurar onde a gente salvou lá o pino que eu disponibilizei para vocês, tá? Então só procurar, vou botar aqui, ó, pino, e eu vou mandar dar um importar. Na hora que eu mando importar esse cara para cá, né, ele vai vir com as preferências que estavam customizadas lá no Max, né? Então eu tenho um fator de escala atribuído a ele, que é o tamanho dele, com base no que ele foi modelado lá. Eu tenho aqui embaixo uma possibilidade de comprimir a minha malha. Então se eu quiser que ele tente otimizar esse modelo, para não ficar muito pesado, eu posso habilitar aqui, tá? Então ó, eu tenho ainda como configurar se eu quero uma compressão média, né, uma compressão baixa ou uma compressão alta, né? Então dá para você habilitar nesse sentido. Também tem a possibilidade de eu otimizar aqui, além de comprimir, eu posso otimizar a minha malha. Eu posso deixar isso habilitado se eu quiser. E uma das coisas que eu acho muito importante de vocês habilitarem é esse cara aqui, ó, Generate Colliders. Se você não habilitar esse cara aqui, você tem que vir e criar os colliders na mão para ele, tá? Então eu vou habilitar aqui, mas de mesma forma eu também vou mostrar para vocês como criar na mão, que às vezes acontece a gente esquecer. Então eu já habilitei aqui.
Lá embaixo, outra coisa que é legal também você habilitar é esse Generate Light Map. Se você precisar fazer um bake na cena de vocês, é só deixar habilitado aqui que ele vai calcular sombras e tudo mais em cima desse modelo, tá? Vou dar um apply aqui para que ele faça essas alterações. E agora é só jogar esse pino na cena atual. Então vou mudar para a aba cena aqui. Como é que eu faço para levar ele para lá? Clica, ó, ele é um cubinho na cor azul com um papelzinho branco aqui do lado, o símbolo dele. Eu vou clicar, segurar o clique e vou movimentar ele para cá. Repare que ele está bem pequeno comparado ao pino anterior aqui, né? Então eu vou dar uma mexida nisso também, tá? A escala dele está aqui, eu vou dar uma aumentada nele aí, para sei lá, 0.0. Nossa, como você ficar? Exagerei um pouquinho. Vou escalar na mão que fica melhor, para a gente poder comparar, né? Para escalar na mão você usa essa ferramenta aqui, ó, Scale, e vem aqui nesse quadradinho, ó, e vai vendo como é que ficou comparado com o outro. O F aproxima a câmera dele, tá? Então, ó, diminui um pouquinho mais, aí beleza, sucesso. Só deixar ele um pouquinho acima do plano, né? Os pinos anteriores aqui eu vou fazer questão de deletar eles, tá? A gente não vai utilizar esses caras anteriores aqui. Então tá lá, o pino atribuído à minha cena. Posicionar ele um pouquinho para cá também. Ele já veio com esse cara habilitado, ó, que é o Mesh Collider. É uma malha que respeita a malha do nosso, uma malha de colisão que respeita os atributos do nosso modelo, né? Então ele respeita tudo que você tem aqui dentro. Então se você tem uma curvatura, ele vai respeitar a curvatura. Então ele vai respeitar toda a silhueta do modelo, tá? Você pode pedir para que ele otimize isso, habilitando esse Convex. Ó. Tá vendo essa grade verde que vocês estão vendo aqui, ó? Essa grade verde é justamente a colisão. Repare que na hora que eu mandei ele otimizar, né, usar o Convex, o que ele fez foi ignorar essa parte curvada aqui, ó. E quanto mais curva, né, mais polígonos eu vou ter para poder gerar essa colisão. Então, ele meio que deu uma simplificada aqui. Se eu precisar adicionar Collider, é só vir aqui no componente, Physics, e aí eu posso também falar, ó, não quero que você seja um Mesh Collider, eu quero que você seja um Box, ó. Physics, Box Collider, e pronto, a colisão dele vai ser bem simplificada, vai otimizar o desempenho pra caramba do modelo de vocês, né? Porém ele não vai respeitar essa curvatura. Vai acontecer às vezes quando o pino cair, essa parte aqui dele ficar elevada, vai ficar um pouquinho esquisitinho, tá? Então aí vai do que vocês estão fazendo para que vocês possam dosar o que vocês querem aí. Para a gente remover um collider é só clicar nessa engrenagemzinha aqui do lado, ó, e mandar remover o componente, tá? Então, removi. Vou habilitar o meu Mesh Collider Convex, né? Então tá lá. Na aula anterior a gente chegou a fazer nos nossos modelos lá um instanciar da bola para que a gente possa tratar as jogadas novas, né? Então a gente instanciou a bolinha na aula anterior e agora a nossa proposta é justamente você poder instanciar e também atuar na bola de uma forma adequada. Por enquanto, por que eu digo adequada? Por enquanto que a nossa bola faz, nada mais é do que um transladar. Ao invés dela estar sendo lançada, ao invés de eu estar impulsionando ela com força, eu estou só fazendo com que ela desloque em Z, tá? Então, com isso, de certa forma, ela não vai entender muito bem os obstáculos, porque eu estou forçando com que ela seja deslocada. Já vou mostrar isso melhor para vocês, tá? Então, ó, colocado lá o pino, né? O ideal é fazer um e desse um a gente vai replicando para N, né? Que nem a gente fez na bola, a gente criou um prefab, né? Na aula anterior lá. A gente criou o prefab Sphere, né? Que é justamente a nossa bolinha que vai ser instanciada aí. O que a gente fez foi, na main câmera, colocar um script chamado control. Então, tá lá, o script control. Esse cara que é o cara responsável aí por instanciar a nossa bolinha. Tá? Vou remover o componente que estava aqui na minha. Vou jogar a esfera para cá. Então, vou dar um play aqui pra gente ver como é que tá. Esse pino vai cair, gente?
Não falando se eu vou acertar ou não, sim, na mão, mas se a bola chocar com ele vai cair? O que vocês acham? Vamos ver? Ele não vai por conta de não ter o rigid body. Então, ó, ele meio que virou um obstáculo para a bolinha, tá vendo? Um obstáculo porque nesse script da bolinha já está sendo interpretado de forma diferente, tá? Eu já estou fazendo com que ela seja realmente impulsionada para frente. Se eu não tivesse fazendo isso, ó, eu vou só abrir o script aqui da bolinha. Carregando o projeto aí, gente. Enquanto carrega aqui, ó, só voltando lá. Se eu precisasse criar um prefab desse pino, né, para que eu pudesse usar ele de novo, é só clicar nesse cara aqui, segurar o clique e arrastar ele para baixo, tá? Aí ele já vira aquele cubinho aqui, ó, na cor azul, o que indica que ele é um prefab. Então pode ser referenciado em qualquer momento aí. Deixa eu só ajustar aqui esse script para que não atrapalhe vocês aí. Vou fazer algumas alterações aqui que já foram feitas no pessoal da turma da noite, por isso que eu tô voltando aqui. Então a gente tinha uma variável z também, né, aqui. Posição de z. E aqui eu vou incrementar ela. Aqui tinha aquele valor de força, né? Então você pode ou tanto usar uma variável pública que você possa setar lá na Unity, ou você atribuir o valor aqui na mão. Eu botei 10 aqui, mas a gente estava usando o speed aqui, né? Então eu vou voltar aqui para o speed para que a gente possa fazer esse setar de valor lá na própria engine, tá? Então tá aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Quando a gente pega esse cara, não sei se eu esqueci, acho que ele fechou uma chave aqui. Faltou um fecha-chave. Class. Update class. Aqui, ó, tem um a mais. Esse é o fecha da classe. Salvei aqui, tá? Dei um Ctrl S para salvar. Já vou dar um clear aqui no console pra gente tirar esse erro da minha que fica aqui embaixo, né? Ó, já limpou.
É, a velocidade da esfera a gente está atribuindo por script, tá como 20 aqui, ó, tá? Tá no nosso variável pública. Então na hora que eu dou um play aqui e faço o lançar da bolinha, repare que ela passa no meio do pino. Não sei se vocês perceberam, vou tentar deixar mais fácil aqui de vocês notarem. Então dei um play aqui, vou apertar espaço, olha lá, ó, passou no meio. Por que ele passou no meio e não bateu que nem ele bateu naquela primeira vez que eu lancei? Porque o que acontece é, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que transladar a bolinha em Z. A gente não está meio que se importando com os obstáculos que estão na frente, a gente está forçando o deslocar dela em Z. Tá? Então ela vai deslocar de qualquer forma, mesmo que tenha um obstáculo, porque você está incrementando esse valor. Você não está falando para ela, ó, fisicamente bata no objeto que está na sua frente. Então a gente não deu um empurrão nela, né, como deveríamos realmente ter feito. Então a gente está transladando, ela vai ignorar tudo que tem na frente, tá? É isso que a gente vai fazer para mudar também. Não podemos deixar dessa forma, tá? Então, ó, vamos fazer essa mudança aí já no script de Move Bola. Então abram para mim aí o script de vocês Move Bola. E a gente vai criar lá, aqui nele, né, o rigid body, tá? Então a gente vai criar uma variável do tipo rigid body. Ela poderia ser pública, onde eu aponto lá na engine, ou eu pode ser privada. Quem está com o script está carregando ela, tá? Vou chamar aqui de ball, que nem estava anteriormente lá, né? Então, ó, o que eu quero fazer é pegar o rigid body, o corpo rígido, né? Que é onde atua a física ali. Por que eu falo isso? Quando a gente bota o rigid body na esfera lá, a gente está falando, ó, isso aqui a gravidade atua sobre você, você tem uma massa, então a gente está colocando propriedades físicas no nosso objeto. Então é esse cara que eu quero pegar, essa propriedade física e falar, ó, você recebeu um empurrão, uma força que te deslocou nesse sentido, né? Então é isso que eu quero fazer aí com isso. Feito isso, a gente tem que atribuir, né? Então ball vai receber o get component rigid body. Então a nossa bolinha vai receber, né, ela vai pegar o rigid body que está associado ao script. Esse script está em quem? Está na bolinha. Então, por conta disso, ela vai pegar o rigid body do cara que está com ela. Então a bola vai ser acionada nesse momento aqui. E ao invés da gente agora deslocar ela em Z, né, que nem a gente estava fazendo aqui, a gente vai deixar com que o valor de Z não seja alterado. Então eu vou deixar transform.position.z, né? Então não mudo o valor dele aqui. Aquela variável que tínhamos criado aqui, que era a posição de Z, eu posso deletar também, porque eu não vou fazer o uso dela. E aqui na parte de cima, né, gente, ó, vou só aumentar um pouquinho o zoom para ver se todos vocês aí estão enxergando bem. E aqui na parte de baixo a gente vai alterar isso aqui também. E vamos adicionar ball.add. Então, ó, eu estou pegando lá, quem que é o ball, né? O rigid body, que recebeu o rigid body aí de quem está acompanhando o script, e eu vou adicionar uma força. Esse adicionar uma força, ele pode ser tratado como um vetor de 3 posições. Então eu posso deixar 0 em x, 0 em y, e aí em z eu posso atribuir uma força que eu vou aplicar a ela, tá? Então, sei lá, vou botar aqui 100, e aí a gente vê como fica. Ou poderia botar o valor de speed aqui, né? Que é o valor que a gente tinha deixado para definir lá na própria engine, tá? Talvez possa trocar o valor de speed para power, que eu acho que faz mais sentido, né? Na verdade é a força que a gente está lançando a bolinha aí. Vamos dar uma trocada aqui, tá, gente? Ó, power ao invés de speed. Uma coisa interessante que vocês podem estar fazendo aí no de vocês, para organizar o script de vocês, é trabalhar com region.
Já mostraram para vocês esse comando de região ou não? Para o Visual Studio, né, aqui nesse cara, a gente pode, por exemplo, criar uma região aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, o hashtag, né, region, e aí eu vou falar que isso aqui é o lançar da bola, né? Lançar. E aqui no final, ó, né, onde está terminando esse lançar da bola, eu posso botar aqui hashtag end region, tá? Então acabou a minha região. O que isso faz? Tá? Vou só salvar aqui para vocês poderem ver. Ele cria esse carinha aqui, ó. Então eu posso fechar. Se for um script muito longo, né? Para organizar acaba sendo mais fácil. Ó. Eu sei que aqui é o lançar da bola. Então se eu precisar abrir aqui, eu abro ela. Posso criar uma região que seria do deslocar para a direita e para a esquerda. Tá? Então fica acabando mais fácil para vocês poderem se organizar aí. Tá? Bom, dada a dica aí, vou salvar. Dúvidas aqui, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar. Então vamos fazer o salvar aqui. Vamos voltar e vamos ver como vai funcionar o lançamento agora da bolinha. Quando a gente deixou power lá, né, na nossa bola, o valor dele foi alterado aqui porque ele estava como speed anteriormente, né? Então tem que fazer um ajuste aqui, vou botar 100 o valor dele, que era o valor que eu gostaria que tivesse inicialmente, para ver se vai ficar legal esse deslocar da bola, tá? Então a força do lançamento vai ser 100. Eu selecionei aqui o prefab, tá, gente? Então vou dar um play agora aqui. Não vai derrubar o pino ainda continua sendo só um colisor, né, um obstáculo à frente. Então repare que ela foi bem forte até o pino, mas o pino segurou aí, né? Porque ele não tem o rigid body, né? Se ele não tiver o rigid body, ele não vai receber a colisão, né? Ele só vai ser um obstáculo à frente do nosso modelo. Então, ó, selecionei ele aqui, componente, physics, aí sim o rigid body. Então agora se eu lançar é para que a bolinha derrube ele. Então, derrubou, nosso pino saiu voando aí. Fica mais fácil de enxergar aí. Vou tentar dar um play aqui, botando lá, ó. Derrubou ele aí. Beleza, gente? Então agora a gente precisa posicionar a nossa cena para que a gente tenha o segundo lançamento, né? A gente vai botar mais pinos aqui também. Então, peguei esse pino aqui e agora eu vou criar mais deles. Então, para criar mais pinos, eu vou dar um Ctrl D aqui mesmo, ou um Duplicate aqui, não. Para que eu possa criar uma fileirinhas aí de pinos para atuar com eles aí. Deixa eu pegar aqui de cima para a gente ver como tá ficando, se posicionar. Vou botar mais um agora aqui. Então coloquei alguns pinos aí. Ó, tá lá. Se eu der um play, todos eles vão cair. Agora, na hora que a bolinha bater, né? De bate pronto deu certo o strike porque estão muito próximos um do outro, né? Então acabou que um influencia no outro, um acaba batendo e derrubando o outro. E a força do arremesso também está bem forte, né? A gente botou um valor de 100, o que acaba sendo um pouco mais forte e acaba derrubando tudo. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Legal. Bom, feito isso, então, agora o que eu preciso fazer é começar uma nova jogada, né? Então, a partir do momento que a bolinha ela caiu do plano, ou eu posso limitar isso com relação ao posicionamento dela em Y, né? Se ela passou do plano, passou da onde a gente precisava que ela estivesse ali, eu já instancio uma outra bola. Ou
caso isso não esteja acontecendo, o que a gente pode fazer é deixar isso condicionado a uma tecla, né, e fazer com que ela seja destruída se colidir com alguma coisa. A gente pode criar um plano aqui embaixo, por exemplo, né, e esse plano vai ser um colisor que vai indicar que esse objeto deve ser destruído. Tá? Então pode ser feito dessa forma também. Então eu vou pegar aqui e vou atuar dessa forma que eu acho mais interessante para vocês. O posicionamento de Y e o trabalhar disso, vocês já viram fazendo isso lá no cubinho, né? Então fazer isso seria mais do mesmo. Eu vou fazer com colisão no plano, tá? Então, mas fiquem confortáveis para escolher qual vocês acharem que faz mais sentido aí, tá? Então eu vou criar um objeto aqui, 3D Object, pode ser tanto um plane ou um cubo. Eu vou criar um cubo que é mais fácil de vocês visualizarem aí. Criado esse cubo, eu vou deixar ele gigante, tá? Então vou aumentar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho agora a espessura dele aqui. E vou continuar aumentando ele. Tá? Diminuir um pouco a espessura. Mais um pouco. Então o que acontece? Eu vou deixar todo mundo que está abaixo desse cara aqui, né? Tipo, vou deixar ele um pouquinho aqui embaixo. Se encostar nele, esse objeto eu quero que ele seja destruído, tá? Então, ó, deixar o plane mais pra cá. Vamos ver se a bolinha vai cair só nele aqui. Pra gente poder fazer essa validação de tá ou não colidindo, tá? Então eu joguei espaço lá. Olha lá. A bolinha, os pinos, todo mundo que cair nele, ó, tá colidindo com ele. Então agora a minha ideia é que quem encostou nele morra. Então eu vou fazer uma verificação, tá, gente? Uma verificação na bolinha. Então vou abrir o script da bolinha aqui. E depois da update aqui, a gente vai tratar como de chamar uma função que a gente já tem criada aqui na Unity e a gente pode fazer o uso dela, tá? Que é a função de colisão. Ele monitora se você colidiu com alguém ou não, tá? Então isso é uma coisa bem legal de fazer. Para acionar, então, ó, tem que ser fora do update, tá, gente? Porque a gente está chamando uma função já pré-estabelecida pela engine. A gente vai chamar a colisão onCollisionEnter, né? Quando entrar em colisão, aí eu vou criar uma variável aqui que vai ser utilizada. Uma variável do tipo collision, né? Então esse cara vai estar sempre meio que averiguando se houve colisão. Então quem recebe a colisão é a variável call, aqui, ó, tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um if aqui. Se o call, né? Se o cara que acabou de colidir com o meu objeto for um transform.tag, se ele tiver a tag, né, que eu vou ensinar vocês a utilizarem agora, for igual a, sei lá, muro não, vamos chamar de matador, ó, que moderno. Se colidir com o matador, né, ele vai destruir aquele objeto, né? Então a gente vai pegar aqui o GameObject ponto destroy o GameObject, né? Então, eu estou falando, se a bolinha, né, está dentro da bolinha essa verificação, se ela colidiu com esse cara aqui, aí a gente vai fazer com que ela seja destruída. Então, salvando aqui o script, e agora eu vou voltar lá para Unity. Então, esse cubo aqui, né, esse cara gigante aqui, tem que ter um nome chamado matador associado a ele, né, a tag, para que ele realmente possa destruir os nossos objetos. Por que é interessante fazer isso? Porque senão a gente vai ficar jogando bolinhas assim, e elas vão sempre estar caindo para o infinito. Eu comentei isso com vocês na aula anterior.
Imagine que o cara ficou jogando por meia hora. Todas as bolinhas lançadas estão caindo no infinito ainda, porque a gente não tratou disso. Então, todo objeto que não está sendo mais utilizado, o certo é a gente destruir ele para otimizar o desempenho do nosso game aí, tá? Então, para adicionar uma tag ao objeto, ó, selecionei ele aqui. Aqui eu tenho a opção tag. Eu vou clicar aqui, já tem algumas tags definidas, né? Eu vou dar um add tag. Eu vou criar uma nova, ó, eu já tenho o muro e tenho a pista. Eu vou clicar no maisinho aqui, eu vou chamar ele de matador, né? Que eu tinha colocado. Matador. Como está aqui, tá, gente? Lembra que é case sensitivo esse cara. Se o M for maiúsculo, já dá ruim. Então, botei aqui matador. Só ter criado a tag não atribuiu ela ao cubo, tá? Tem que selecionar ele aqui, ó. Tá command tag ainda. E aí sim eu coloco o matador a ele. Pô, professor, legal, mas não sei se você percebeu, mas tem o cubo lá embaixo, ó. Fica horrível, né? Fica. O que a gente vai fazer é selecionar o cubo e vamos desabilitar o mesh render dele, ó. Então ele vai ficar invisível, vai ser somente uma área de colisão, tá? Então na hora que a gente lançar aqui a bolinha, dá um play aqui. Então reparem aqui ó, na esfera, né? Ó, tô com o objeto esfera selecionado, né? Vou dar um play aqui, vamos ver se ela vai morrer. Em algum momento é para ela sair da nossa lista se ela colidir com o cara. Colidiu? Acho que falhou. Deixa eu ver o cubo onde tá. Ah, eu acho que ele tá muito lá embaixo. Deixa eu tentar subir ele um pouquinho mais. Ok. Eu vou já deixar um debug.log aqui também, se ele colidir, tá? Pra gente ter com certeza que ele colidiu. Então, se ele colidiu com esse cara, debug.log aqui, a gente vai mais... Colidiu. Só pra ver se ele tá entrando aqui. Vou desabilitar o Mesh Render de novo. E aí, vou dar um play. Vamos ver se ele vai colidir. Olha lá. Onde está a esfera? A esfera continua sendo... Vou deixar ela mais fraquinha aqui, gente, e vou ter certeza que eu salvei o script. Salvei aqui de novo. Eu vou só deixar a bolinha mais fraca, porque eu tô achando que ela tá indo muito forte e tá meio que pulando o nosso objeto. Deixar 20 de força aqui, vamos ver. Diminuiu consideravelmente. Também vou ver o script move bola aqui se tá salvo, né? Então, ó, tá aqui, ó. Collision, private, collision enter. Se ele tá colidindo com o cara que tá com a tag matador, é pra ele... O nosso cubo tá com a tag matador, beleza. Agora ela morreu. Olha lá. Colidiu. Tá vendo que ela não tá mais na lista aqui? O que aconteceu é que a gente tava arremessando ela tão forte que ela tava pulando o plane, né? Então dá pra tentar deixar isso mais ajustadinho, né? Então eu deixei muito forte aquela hora, agora deu colidiu aqui e ela já morreu, ó. Não tá mais na listagem aqui. A esferinha. Tanto é que se eu tentar apertar o espaço aqui, ó, nada acontece porque ela não está sendo mais distanciada, né? Então eu tenho que tratar também até a própria control que a gente criou lá para que seja distanciada a bolinha de novo, né? Uma segunda jogada.
Então lá naquela control, eu vou abrir ela aqui. Então a gente está instanciando aqui no start, né? O que eu vou fazer agora aqui? Vou deixar condicionado a uma tecla agora, mas depois você pode tratar isso melhor. Então setinha para cima, vai instanciar uma nova bolinha, tá? Eu vou clicar nesse cara aqui, copiar e colar, né? Ó, pronto. Claro que não está sendo bem tratado aqui, né, gente? Legal botar uma booleana, tal, alguma coisa que você o faça para tratar melhor essa situação. Senão pode acontecer o cara apertar o up arrow e ser duas bolinhas ao mesmo tempo. Ó. Bom, feito isso, vou dar um play de novo para ver se funcionou. Então arremessei essa daqui. Ó, reparem nela aqui, ó. Morreu. Não tá mais. Criei uma segunda. Só que como eu coloquei condicionado, ó, apertar a tecla para cima, se eu segurar para cima, ó, ele vai criando N bolinhas, né? Então tem que colocar aquela variável lá que eu falei da booleana para vocês, né? Então, bom. Então, se for verdadeira essa condição, né, a gente distancia a bolinha. E aí você pode botar o falso aqui depois. Então isso aqui já vai limitar aquela possibilidade de você criar uma porrada delas, né? E bota key down também aqui, tá, gente? Ao invés de key, ó. Pra quando você pressionar apenas. Key down. Vai ficar fácil roubar no jogo. Então tem que fazer essa verificação. Se tiver uma bolinha em cena ainda, a gente não instancia outra. E claro, ou matar os pinos também, né? Se o pino colidiu lá com o plano, né? Ou colidiu com o chão, ele destruir ele aí, tá? Então, selecionar aqui o pino. Vou criar um script aqui. Indica pino. Então esse indica pino nada mais vai ser do que um cara que vai monitorar se o nosso pino ele caiu ou não, se ele colidiu ou não com o objeto, tá? Então tanto na start como no update eu não preciso fazer nada, né? Porque eu só vou verificar aqui, ó, tá? Vamos botar aqui de novo, vou acessar aquele método lá, né? Private void on collision enter, né?
Vou mudar a variável aqui para call, que eu acho que fica mais fácil que collision. Então, se colidiu, se ele colidiu com alguém que tem a tag matador lá, ele é destruído. Professor, Oi. esse método é chamado automaticamente a partir do momento que ele colidiu? Isso. Toda vez que você coloca o Private on Collision Enter, né, ele meio que estava entrando em colisão com tudo. Né? Então ele colidindo com o plano, está colidindo com o pino, colidindo com outro pino, então está colidindo com todo mundo. Só que acontece que todo mundo está sem tag. Né? Então ele vai ter assim, uma porrada de colisão com a galera untagged. Na hora que ele estiver monitorando isso, ele encontrou alguém que tem a tag matador, aí ele sabe que ele tem que se destruir. Né? Então é mais ou menos assim. Quando você botou on Collision Enter, tudo que ele está fazendo, ele está sendo monitorado. Se ele colidiu com a parede, colidiu com a parede. Se ele colidiu com isso, então vai estar sendo sempre monitorado. Aí cabe a nós colocar as tags onde a gente quer. Né? Por exemplo, eu quero que ao entrar naquela região ali, né, naquele piso, por exemplo, se ele colidiu com aquele piso, eu vou instanciar um armamento novo para ele. Então, beleza. Colidiu com esse cara? Colidiu. Então eu instancio um armamento. Ou, por exemplo, eu acabei de pegar uma chave. Então, se ele pegou a chave, se ele colidiu com a chave lá, ele abre uma porta. Tá? Então, dá pra fazer essas mutretas aí. Por isso eu achei interessante mostrar isso pra vocês agora, do que só controlar ele em Y, né? Senão ia ficar difícil vocês... Isso aqui é bem utilizável aí dentro de qualquer game que vocês queiram fazer. Então, Game Object, né? Ponto destroy. Quem que a gente vai destruir? O Game Object tem que estar script, né? Por isso que é minúsculo aqui. É o cara que está recebendo esse script. Oi. Se quiser destruir o objeto que a bolinha tocar, Quer a bolinha tocar? É. Também é possível. É só você fazer o seguinte, aí é o inverso, né? Então a gente vai botar no pino, por exemplo, se a bola tocou em mim, né? Então, por exemplo, o pino tá lá paradão, não tá? Só que ele tá monitorando a colisão dele. Então, se ele foi colidido por alguém chamado ball, né? Ou por alguém chamado que tem a tag que a gente queira atribuir à bola, né? Aí você se destrói. Então é o inverso, a gente não fica na bola o script, ficaria no pino. Né? Pino, se você recebeu a colisão da bola, se mata, né? Se destrói. Mais ou menos isso que a gente ia fazer. Que é o mesmo princípio da gente fazer também o lance dos tiros, né? Instanciou uma bolinha para ser um projétil de um tiro, né? O zumbi lá, se você foi acertado pela bala, né, que é a bolinha, você perdeu, sei lá, 30% do seu life. Perdeu mais 30, se mata, sei lá. Considerando que tem 90%. Bom, feito isso, eu tenho que adicionar esse script à galera que está aqui, né? Então, vou selecionar os pinos aqui, ó. E vou dar um add script aqui, ó. Add component. Vou chamar o script indica pino, né? Então é para ele ter atribuído para toda essa galera, porque eu segurei o Ctrl e fui selecionando todo mundo, ó, tá vendo? Todos eles ganharam o script indica pino. Então, se cair do plano, né, e colidir com aquele cara, é para que aconteça... Deixa eu ver se pegar o pino mais de perto aqui. Olha lá, ó. O cara caiu, morreu, né? Então, deixa eu pegar esse aqui, ó. Morreu. Deixar assim ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá? Então, isso daí é um princípio para a gente poder controlar os nossos pininhos, né? E aí o que a gente pode também fazer, que é bem legal, é a gente monitorar se o cara caiu ou não, né? Quantos pinos eu acertei, por exemplo, e assim por diante. Então isso é o nosso próximo passo. A gente verificar se o pino realmente de fato caiu. Se ele não caiu, se ele caiu na pista, né? Se ele caiu lá embaixo, então meio que identificar isso e atribuir sua pontuação para o nosso player. Então esse é o nosso próximo passo aí. Então, por exemplo, né? Se eu precisasse verificar se esse cara... Vamos imaginar. Como é que eu posso aferir se esse cara caiu? Se ele toma... Porque assim,
Vamos imaginar que a gente está se pensando agora se o cara fez um strike, se ele fez um spare, se ele fez alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente pode fazer essa verificação se o pino foi derrubado ou não? Porque eu não posso simplesmente indicar para ele assim, ó, se você colidiu com a pista, né, ou com o plano que está embaixo de você. Porque já está colidindo, né? Ele não está, quando a gente dá o play, ele não está embaixo do plane, já está tendo a colisão. Então isso não é factível para considerar se ele foi derrubado ou não. Então o que a gente vai fazer aqui, gente, ó, poderia ser feito controlando a rotação dele, né? Vamos imaginar que ele está numa rotação de, sei lá, 40, 60 graus para cá ou para cá. O problema é que começa a inverter os valores, né? Menos 60 e 60. Isso considerando em X. Mas e se o cara rotacionou para cá? Isso também vai cair, né? Então a gente vai começar a se preocupar demais, eu acho, se a gente ficar nessa neura da rotação. O que eu gosto de fazer para facilitar a nossa vida é fazer o seguinte, ó. Ele já não tem um collider nele? Que é o Mesh Collider? Esse é o collider que vai fazer com que ele bata na bolinha, né? A gente vai adicionar um novo collider a ele, ó. Então Game Object, perdão, componente Physics, né? Eu vou botar um Sphere Collider nele. Esse Sphere Collider, tá vendo que ele foi adicionado aqui, ó, e ele meio que está englobando todo o pino, né? Eu vou diminuir o tamanho dele, ó. Vou descer um pouquinho ele aqui e lá no tamanho dele aqui, ó, no Radius, né? Eu vou diminuir o tamanho desse collider. Aqui, ó. Então, diminuir. E eu vou posicionar ele aqui, ó, em Y, só aqui em cima, ó. Só na cabeça do pino aqui, ó. Então, qual que é a brincadeira que eu quero fazer aqui, ó? Quando esse collider de cima tocar a pista, eu sei que você caiu, né? Então, se ele tocar a pista, eu entendo que você caiu aí, e aí eu posso somar a pontuação. Porém, eu vou tratar, eu não quero que, por exemplo, na hora que ele caia, ele fique, sei lá, flutuando, porque se eu tiver uma colisão dessa forma, o que vai acontecer é que ele vai ficar esquisito, né? O nosso pino não vai ficar fisicamente assim, né? Com um espaço entre a pista e a cabeça do pino separada, né? Ele fica flutuando, fica feio. Então o que a gente vai fazer é, nessa Sphere Collider, a gente vai falar que esse cara ele é do tipo trigger, tá? Então ele é um colisor, né? Ele é um collider do tipo trigger. O que seria isso? É um collider que só serve para evento, né? Ele realmente não vai influenciar como obstáculo. Ele só é um cara que vai servir como uma área de monitorar um evento. Então, por exemplo, se você caiu aqui, se você entrou nesse collider do tipo trigger, né, nessa área, você entende que você faça determinada ação, tá? Então, mas ela em si não vai ser um obstáculo. Então isso aqui é muito bacana para você pensar, por exemplo, estou fazendo no meu game uma safe house. Então se o cara entrar nessa região, a gente cria um cubo gigantão lá e bota ele do tipo trigger. Porque tudo que é trigger, o player pode atravessar ele, porque ele só é uma região, né? Então você entra ali dentro, se você está dentro daquela região, você está numa safe house. E aí os zumbis não podem vir até você, né? Ou os zumbis perdem o foco de você, tá? Então você pode fazer uma brincadeira dessa forma aí, se for um jogo de apocalipse zumbi. Então, ó, eu vou feito isso aqui agora no script lá do pino, que a gente já estava fazendo indica pino aqui, né? Então, além desse cara aqui, né, eu vou ter que monitorar agora. Então, esse daqui, esse on collision enter, gente, o que ele monitora é uma colisão do tipo física mesmo, essa colisão que o cara bateu e é um obstáculo. Agora, se eu botar aqui, ó, um private void on trigger enter, é essa colisão do tipo de como se fosse somente uma área que ele entrou, uma área que vai acontecer um determinado evento, né? Então ele chamou a variável aqui do tipo collider como call, né, ou como order, perdão. Eu poderia botar um outro nome aqui também, como call aqui, né, porque ele fica só restrito a essa parte aqui de dentro da autorização. Então se esse cara, né, só para não ficar tudo igual, né, if order ponto transform ponto tag. Então se ele colidir, né, com a nossa pista, né, sei lá, vou chamar de pista, tá? Do boliche lá. Aí a gente vai botar, sei lá, debug.log
parênteses. Cair. Claro que a gente vai incrementar isso aqui ainda, né, gente? Isso aqui vai ser atribuído a todos os caras lá. Então, se ele colidir, e se a colisão for do tipo trigger, né, só como evento, ele vai startar essa mensagem cair. Só que eu tenho que selecionar esse plane aqui e atribuir a ele, né, a identificação, né, da tag como se fosse pista, né? Então, ó, clico aqui no plane, vou lá dar um adicionar tag e crio a tag pista. Só clicar no maisinho, aqui no meu caso eu já tinha criado. E vou mudar aqui, ó, pista. Então esse cara tem a tag pista. Então se esse cara colidir com alguém que tem a tag pista, ele entende que ele caiu, tá? Claro que a gente pode fazer ou um ou outro, né? Porque se ele colidir com o matador também, é interessante a gente entender que ele caiu, porque pode acontecer do arremesso for tão forte que esse cara meio que saiu voando, né? E aí ele não caiu ali embaixo. Então, isso também é uma maneira de dar uma polida melhor aí na nossa ação. Só conferir se eu salvei aqui o script. Salvei. Vamos lá. Olha lá. O colidiu entrou, né? Mas o caiu aparentemente não. Deixa eu ver. Ah, pode crer. Só esse cara que está com o collider, né? Só um deles aqui. Então o que eu vou fazer é fazer isso a todos, não somente se esse cara for derrubado que vai aparecer o que a gente quer. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o raio dele também para que ele seja realmente um cara que vai colidir. Aí. Então nos outros pinos aqui eu teria que ter o mesmo collider, tá, gente? Então o que eu posso fazer aqui é deletar os anteriores, né, ou criar uma esfera para cada um. Eu vou optar por deletar os anteriores. Então vou botar aqui. Então, todos esses caras aqui. Tchau. Claro que depois a gente pode criar também um prefab para cada nova jogada, né? Com os pinos todos ordenados, bonitinho. Ó, caí. Colidiu, né? Colidiu é quando caiu ali embaixo lá, né? Então já foi considerado aqui, a gente poderia meio que incrementar. Os únicos dois que não foram derrubados foram esses aqui. Aí se eu apertar o Up Arrow, né? Distanciou a bolinha de novo. Então como a nossa pista está pequena, é muito possível dele só colidir com o plano de baixo e não colidir com a pista. Então por isso que tem que fazer ou um ou outro, né? Ou roda, ponto, transform, ponto tag, igual a matador. Dá pra deixar entre parênteses só pra ficar mais ordenadinho aqui. Ou essa condição, né? Ou essa condição aqui. Ou um e outro também, né? Ao mesmo tempo. O ideal é que a gente faça aqui também a opção de a gente poder, depois de um certo tempo, mesmo esses caídos, né? Porque, ó, se esse cara caiu aqui, por exemplo, deixa eu dar um play aqui. Matador. Ah. Foi igual. Aqui tem que. Tô atribuindo, faltou igual aqui, tá, gente? Ó. Igual, matador. Ponto.
mais. Ah, já tem um aqui já. Faltou fechar um. Vai. Então, se esse cara cair aqui, ó, vou dar um play aqui para derrubar ele. Então imagina que eu tenho lá o pino e ele caiu, né? A gente vai dar uma rotacionadinha aqui nele só para ele cair. Só que ele vai ficar aqui ainda, né? Então na próxima jogada minha ele vai ficar com o pino derrubado. Então é interessante também monitorar isso. Se esse cara caiu, né? E sei lá, depois de X tempo, se você quiser, ou depois você já deleta ele também, para não ficar atrapalhando a nossa próxima jogada. Fechou? Dúvidas aí, pessoal? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar vocês absorverem esse conteúdo aí. Na aula que vem a gente tenta ver se vocês têm alguma dúvida aí. Eu acho que já dá até para terminar na aula que vem, gente. Eu acho já o boliche. Porque não falta muita coisa aí. Agora o que a gente precisa fazer é indicar os pinos que foram derrubados, né? Para a gente acessar uma variável de outro, quem que vai ter que estar controlando isso vai ser um cara à parte. Não pode ser um cara que esteja dentro do pino a ser somado. Porque se esse cara estiver dentro do pino, o que acontece é que a gente vai destruir ele. Depois, se ele destruir, a gente vai perder o contador nosso. Então, o que a gente faria é, na main control aqui, na main câmera, né, que tem o nosso script control, eu abriria o script control e para que eu possa acessar uma variável dele aqui, a gente coloca assim, ó. Então, se vocês quiserem já fazer isso aqui, ó, public static, tá? E aí, sei lá, vou chamar de int aqui, contador. Ele vai começar com 0, né? E aí a gente vai incrementando isso. Public static int contador. Então, o que acontece? Toda vez que eu precisar incrementar um cara aqui, a gente vai chamar. Então, se ele caiu, né? Se ele entrou nessa vibe aqui, a gente vai acionar lá o control ponto contador, tá? Então eu estou chamando quem que é? O control nada mais é do que o script. O contador é a variável public static que a gente fez, tá? Então ela vai receber lá um mais aqui. E aí com isso a gente já consegue meio que indicar ou mais um, sei lá, como vocês quiserem, mais igual. Beleza? E isso já vai meio que possibilitar que vocês aqui, ó, acionem uma variável de outro cara, né, de outro script aí. Mais igual. Ou recebe control ponto contador mais um, pronto. E aí deixa eu só exibir para vocês aqui também depois deixa eu ver uma maneira de exibir para vocês, para ficar mais fácil a gente. Vou pegar a própria control lá, gente, só pra gente poder exibir o placar, né? Ó, se alguém pressionar a tecla Enter, ó, if input, claro que isso aqui depois a gente também vai tratar de forma diferente, né? Get key down, key code, Enter. Então keypad Enter, né? Estou usando aqui. Então, se ele fizer isso, eu exibo para ele aqui, ó, debug.log. Só que agora, como eu quero exibir um valor, né, um valor de uma variável, ao invés de eu colocar entre aspas duplas, eu boto aqui só o nome dela, né, contador, tá? Então, com isso a gente já consegue fazer essa verificação aí, né? Que deu ruim? Deixa eu ver. Keypad Enter. Fechou.
Não, é get key code. É key down, tá? Tava como button, por isso que ele não tava reconhecendo. Acho que agora vai. E agora tem 2 keypad enter, eu vou tirar aqui também. Quando é button é só direita ou esquerda, né? Então ele já entende que é o botão do mouse, tá? Por isso que ele tava dando aquele errinho ali. Então, ó, se eu der um enter lá, ele vai exibir o placar para nós, ó, tá 0. E aí, a partir do momento que a gente derrubar esses caras aí, né? Apareceram uns cais aqui. Eu vou dar um clear aqui só pra gente ver. Eu vou dar um enter agora. Ó, por ter dado o clear, ele apagou tudo. Pera aí. Salvar esse cara aqui, com certeza, tá salvando. É. Olha lá. Dei o enter aqui, caíram 5 pinos. Na hora que eu dou o clear, ele não vai criar de novo. Ele tá contabilizando 2 vezes no mesmo pino. Oi? Ele tá contabilizando o mesmo pino 2 vezes. Quando bate no Possivelmente. plano e não tá. E sobrou 2, né? A gente sobrou 1, 2, 3, 4. Um pino, possivelmente, ele contabilizou 2 vezes. Foi esse cara aqui que aconteceu. Ele não ficou assim, ó, pasmando pra lá e pra cá? Então, possivelmente, ele deve ter caído e contabilizado 2 vezes. Então, o que é interessante fazer? É aquilo que eu tinha comentado com vocês. A partir do momento que já caiu, você destrói, ou se não, você aciona um booleano. Sempre que você está caindo nessa vibe de você, por exemplo, instanciei uma bolinha, está instanciando, o mediante é o pressionar. Isso vai acontecer muito na hora que vocês precisarem usar o pulo do personagem. Eu quero dar um pulo duplo. Aí na hora que você vai apertar a teclinha para cima, o cara vai começar a flutuar, porque enquanto você estiver pressionando para cima, ele vai estar dando aquela força de impulsão, né? Então, o ideal aí sim é colocar uma variável booleana, que nem a gente fez lá para o nosso lançar da bolinha, onde se você apertou para cima, a variável booleana fica true e aí sim é contabilizado. Tá? Então, a forma de corrigir é justamente essa, né? Ao invés de a gente incrementar aqui no nosso pino, a gente deixa a variável como true e aí a gente soma. Tá? Então, pessoal, isso aí é a aula de hoje. Eu estendi um pouquinho mais para a gente poder repor aquele tempo que a gente tinha perdido da outra aula, né? Então eu estou terminando um pouquinho mais tarde hoje. Aí na aula que vem seria interessante vocês trazerem o máximo que vocês conseguirem aí. E na próxima aula eu já acredito. Então a aula que vem vai ser dia 1º. Na outra aula aqui, ó, vai ser a nossa revisão final, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas aí. Porque esse projeto do boliche está sendo só para meio que auxiliar vocês em algumas coisas que eu acho que vai ser interessante vocês utilizarem lá no jogo de vocês da maratona, né? Como o dia 9, 10 e 11 já é a Tecnofacens, nessa aula do dia 8 eu vou estar meio que mais para tirar algumas dúvidas que vocês queiram aí, ajustar alguma coisinha ou outra, dar uma avaliada no game de vocês, se vocês já vão estar aí, né? Aí se vocês já quiserem fazer a entrega também nesse dia já é interessante, já posso pegar com o pendrive o fonte para poder avaliar, ou eu pego no dia do evento. Porque normalmente eu sei que a galera deixa para a última hora, né? Putz, professor, eu vou precisar do dia de hoje ainda para terminar o game. Então aí pode me entregar no dia que você estiver expondo lá, tá? Aí eu pego. O jogo não está finalizado no dia da maratona? Não, todos os jogos de maratona, eu até tinha comentado com o pessoal, né? Se vocês quiserem ver aí no Game Jolt, tem aí competição, entretenimento. Aqui, ó, Game Jolt, né? A gente entrou lá em 10ª competição de jogos. Vocês vão ver os jogos que foram da competição do ano passado. Nós tínhamos 2 categorias, né? Uma categoria chamada entretenimento e a categoria chamada educacional. Entretenimento são jogos casuais, né? E o educacional são jogos que você quer ensinar alguma coisa para alguém. Então aqui que você consegue ver como foi as entregas da galera, né? Então a gente só precisa de um protótipo. Não precisa que você faça o jogo todo. Não dá tempo, gente. Eu sei disso. Não estou esperando uma entrega dessa de vocês. Então a galera aqui, por exemplo, ó, esse cara fez um game aqui
onde a pessoa está aqui dentro, né? E ela está meio que perdida dentro de um asilo. Ela acorda ali e tem que meio que sair do asilo coletando essas informações, né? Então a entrega de vocês cria lá na Game Jolt também, e tal, para vocês poderem, né? E aí já me manda o link, ou se não, traz aí o fonte por pendrive para que a gente possa averiguar isso aí. Fechou? Muito bom, gente. Obrigado pela paciência de vocês aí. Até a nossa próxima aula. Se Deus quiser permitir. Sim, tem, claro. O fonte, né, desse aqui? Vou disponibilizar para vocês aí também.